A paz do Senhor, meus irmãos e minhas irmãs, estamos juntos mais uma vez e dessa vez para estudarmos a lição de número 9, que tem por título As Histórias e as Poesias Falam ao Coração. E quero fazer aqui, antes de iniciar a nossa lição, uma pequena introdução, lembrando que a Bíblia Sagrada faz uso de gêneros literários. E esses gêneros, eles pretendem expressar a revelação de Deus para a humanidade. E nessa lição veremos dois desses gêneros, a narrativa e o gênero lírico. A narrativa diz respeito aos livros históricos, registram a história do povo de Deus. E o estilo lírico trazem poesias ao nosso coração que desperta o nosso sentimento. A narrativa também demonstra a soberania de Deus no controle da história da humanidade. Assim, a nossa lição está dividida em 3 tópicos principais, como é de plástico. O primeiro tópico, a história do Antigo Testamento. O segundo tópico, os livros poéticos e de sabedoria do Antigo Testamento. E o terceiro e último tópico, uma mensagem ao coração. Vamos então iniciar os nossos subsídios, o nosso ensinamento, para você tirar nota 10 na EBD no domingo que vem. Primeiro tópico, a história do Antigo Testamento, que tem no seu primeiro subponto os livros históricos. Então, os livros históricos nos traz uma narrativa que após a morte de Moisés, o autor do Pentateuco, dos 5 livros, primeiros da Bíblia Sagrada, Deus chama Josué para liderar o povo de Deus na conquista da terra de Canaã. Josué, então, dá início a abertura aos livros históricos, que são 12 volumes. Josué, então, dá essa abertura. São um total de 12 livros que registram, que retrata a história de Israel desde a entrada de Canaã, cerca de 1400 anos antes de Cristo, até Esdras e Neemias, cerca de 400 anos antes de Cristo. Nesse período, Israel experimentou a providência e a proteção e o juízo de Deus. Por que o juízo de Deus? Porque nessa jornada, um certo homem chamado Amã, então toma uma capa e comete o pecado de anátema. Então, toda a nação foi prejudicada por causa da atitude desse homem. Fez, então, a nação sofrer aí o juízo de Deus. Isso demonstra, esses relatos demonstram que Deus está no controle do curso da história humana. Josué 21:45. Avançando para o segundo subponto do segundo tópico, as histórias dos juízes. Então, após a morte de Josué, ele morre com 110 anos, começa e deixa um grupo de anciões para estar na frente do povo de Deus, mas com o passar de tempo, esses anciões ficam desacreditados, vai perdendo a autoridade. Então aí nós temos o período do livro de Juízes, da história dos juízes, certo? Num período de 400 anos. O povo de Deus, cada um fazia o que entendia, relativizava as verdades absolutas de Deus e procedia de modo que desagradavam a Deus. E nesse procedimento, contrariando a Deus, Deus suscita, levanta nações para punir a Israel. E uma vez que Israel era punido, que se humilhava, então Deus levantava líderes, levantava juízes para tratar com essas nações e libertar o povo de Deus, demonstrando assim a fidelidade e a misericórdia de Deus para com o seu povo, mesmo eles estando em rebeldia. Mais uma vez arrependido, Deus levantava juízes para defender o seu povo. Então nós temos aí aproximadamente
um período de 400 anos, né, que conta a história do livro de Juízes. Né? E o livro de Juízes foi até ao governo, né, ao juiz, ao governo de Samuel. Tá? Samuel foi o último juiz, né, dessa história. E após o livro de Juízes, um período de 400 anos, então termina e começa o período da história dos reis, tá? Que se retrata, que é contado, né, no primeiro e segundo livro de Samuel, primeiro e segundo livro de Reis e primeiro e segundo livro de Crônicas. É contado, né, começa então a monarquia, né, a instituição dos reis. E Samuel, orientado por Deus, ele unge Saul para governar Israel, para ser o primeiro rei de Israel. Mas Saul, em contrapartida, desagrada a Deus, faz o que é mal, que não é reto aos olhos de Deus, e é substituído, né? Vem a ascensão agora o rei Davi, segundo o coração de Deus. Davi fez aquilo que agradava aos olhos de Deus. E por isso Deus prometeu a Davi que lhe daria um reino eterno, né, que não teria fim. Após a morte de Davi, o seu filho lhe sucede, o seu sucessor é Salomão. Tá? Salomão, durante o seu reinado, foi um reinado de paz, né, de prosperidade, mas após a sua morte, então, o seu sucessor é o seu filho Roboão, e começando muito mal, fazendo aquilo que não agrada aos olhos do Senhor. Em vez dele consultar os anciões para reinar, para tomar decisões, eles consultam os jovens. Isso desagradou os olhos do Senhor, né? Fazendo mal ao povo de Deus. E ele consegue dividir, então, o reino de Israel em dois reinos. O reino de Israel que ficou no norte e o reino de Judá que ficou no sul. E esses dois reinos, com o passar do tempo, fizeram aquilo que era mal aos olhos do Senhor, né? Rebeliaram contra Deus. E Deus permitiu, então, né, que eles fossem levados cativo. O reino de Israel, do norte, foi conquistado e cativo pela Babilônia, pelo reinado da Babilônia, no ano de 722. E o reino de Judá foi cativo pelo... Aliás, o reino de Israel foi levado cativo pelos assírios, tá, em 1722. E o reino de Judá foi levado cativo pela Babilônia, tá? No ano de 586, porque eles rebeliaram contra Deus. Porém, o Senhor, na sua infinita misericórdia, cumpre a promessa que ele fez a Davi. Ele, então, trouxe de volta o reino de Judá, certo? Deus restaurou o trono de Davi e o reino de Judá, e a esperança messiânica se cumpriu em Jesus. Temos registrado Lucas 1, versículo 32 e 33. Essas narrativas mostram que o plano do Senhor não pode ser frustrado. Jó 42 e 2. Então temos aí, né, resumidamente, a história, certo? A narrativa da história, que são 12 livros, tá? São um volume de 12 livros que começou a sua abertura com a liderança do líder Josué, tá? E termina aqui na monarquia, né? Avançando para o nosso segundo tópico, os livros poéticos e de sabedoria do Antigo Testamento. Os livros sapienciais e poéticos. Os livros sapienciais são os livros de sabedoria. E os livros poéticos são um livro de poesia, né? Nós temos aí 5 livros, né, entre os livros poéticos e os livros de sabedoria, os sapienciais. Quais são eles? Jó, né, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão, tá? Que foi escrito, né, quase todos os livros poéticos, né, o livro de Jó, Salmos,
Provérbios, Eclesiastes, Cantares de Salomão. Eclesiastes foi escrito quase todo ele em forma de prosas, tá? E os outros livros foram redigidos, em sua maioria, em forma de poesia. De modo geral, a prosa retrata o modo como normalmente falamos, e a poesia expressa sentimentos, pensamento mediante os versos que atingem o intelecto e as emoções. Na Bíblia, esse gênero literário trata da aplicação da verdade divina à experiência humana. Refere-se à sabedoria prática mais do que teórica. Isso está registrado no livro de Jó 28 e 28, Salmo 19 e 7, Provérbios 23 e 12 e Eclesiastes 7 e 12 e Cantares 8 e 7. Avançando para o nosso segundo subtópico do segundo tópico, nós temos aqui Eclesiastes, Provérbio e Jó. Tá? O tema inicial, né, do livro de Eclesiastes é tudo é vaidade. E o autor de Eclesiastes, ele nos traz aí uma clareza a respeito, né, nos mostrando a futilidade, né, que a vida é efêmera, mas ela só é válida se nós temermos ao Senhor e guardar os seus mandamentos. Essa é a conclusão do livro de Eclesiastes, do autor do livro de Eclesiastes. Tá? Já o livro de Provérbios, o seu tema, né, inicial é o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Né? E na sua mensagem, ele, numa forma resumida, a gente está fazendo aqui, a pessoa que teme ao Senhor, então ele é sábio. Tá? E também o autor diz que a pessoa que teme ao Senhor, além de ser sábia, ela é honrada pelo Senhor. E o livro de Jó fala do sofrimento do justo. E que o sofrimento não é racional. Tá? O sofrimento não impede da pessoa servir bem ao Senhor. Certo? Então, ele não é racional. Mas aqui Jó é preciso sempre, ele afirma que nós precisamos sempre confiar em Deus mesmo nas nossas adversidades. Então essa é a conclusão do livro de Jó. Avançando para o nosso terceiro subponto do segundo tópico, nós temos Salmos e Cantares de Salomão. Salmos em hebraico significa louvor, tá? E sinaliza que a mensagem principal do livro de Salmos é louvor, oração e adoração. Também é um livro de instrução porque nos mostra como servir ao Senhor e ainda fala profeticamente acerca do Messias. Nesse aspecto, considera-se como verso-chave dos Salmos, o Salmo 29, verso 2. Dai ao Senhor a glória devida, ao seu nome, adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Já o livro de Cantares ilustra o compromisso da intimidade e o amor que deve existir no casamento. Então o livro de Cantares faz uma analogia do casamento com a igreja e Cristo. Tá? O amor do marido para a esposa, da esposa para o marido, e também da igreja, do amor da igreja por Cristo e do amor de Cristo para a igreja. E o tema central, né, a conclusão desse livro, e muito belíssima, né? O tema-chave, eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Cantares 6, né, e 3. Então, nós agora avançando para o terceiro e último tópico, nós temos aqui a mensagem ao coração. Tá? No primeiro subponto do terceiro tópico, nós temos uma mensagem de soberania. As mensagens dos livros históricos, elas tratam de uma mensagem soberana. Tá? A soberania indica domínio absoluto de Deus sobre todas as coisas criadas. Terra, céus, universos, os seres espirituais, os animais, os homens e todo o curso da história da humanidade. A Bíblia apresenta também o Senhor como o Senhor
é apresentado pela Bíblia como El Shaddai, o Todo-Poderoso. Então, a autoridade, a soberania de Deus é sobre todos e tudo, sobre o universo, sobre a terra, sobre os animais, sobre tudo, como nós já dissemos. E avançando para o subponto 2, tá, do terceiro tópico, nós temos aqui uma mensagem de sabedoria. A sabedoria, nós todos sabemos, né, já estudamos nas lições anteriores, que é a habilidade de aplicar o conhecimento de fazer escolhas corretas. Tá? Então, isso é o significado de sabedoria. Deus inspirou esses autores para nos agraciar, tá, com uma mensagem de sabedoria a ser colocada em prática em nosso viver diário. Tá? E avançando para o terceiro e último subponto do terceiro tópico, nós temos uma mensagem de adoração. Uma mensagem de adoração. A adoração faz parte do culto prestado a Deus, tanto no individual como no coletivo. Tá? Os elementos de adoração da antiga aliança são cânticos, né, meditação, ritos, ou uma organização de ritos sacrificial, discursos públicos e etc. Então esses são os elementos que faziam parte da antiga aliança. Tá? Já na nova aliança, o modelo é mais simples no Novo Testamento. Tá? É um modelo mais simples, envolve, no Novo Testamento, envolve os salmos, os cânticos, tá? A doutrina, que é o ensinamento da palavra de Deus, a revelação, as revelações, a língua e a interpretação das línguas, ou seja, a manifestação do poder do Espírito Santo de Deus. Tá? Então, o Novo Testamento, porém, ele nos traz que a adoração deve ser no sentido espiritual, tá? Em espírito e verdade, como Jesus afirmou para a mulher samaritana ali ao lado do poço de Jacó. Para terminar essa lição, nós vamos fazer a conclusão, ler a conclusão. Tá? A experiência do povo de Deus na conquista e na posse da terra prometida aponta para a soberania divina. O texto bíblico, em prosa e poesia, revela a soberania divina e que deve ser aplicada em nosso viver diário. Essa mensagem alegra o nosso coração, serve de bom remédio e conserva saudável o nosso espírito, alma e corpo. Provérbios 17, 22. E assim nós terminamos essa lição, tá? Agradecendo a vocês que têm nos acompanhado, têm nos prestigiado com o nosso ensino. Continuo orando por vocês, mesmo não conhecendo a todos, mas continuo orando que Deus abençoe a você e a sua vida, a sua família e todos os seus. Um beijão no coração e até o próximo vídeo. Bye, bye.